Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Paz do Senhor, meus irmãos, bem-vindos a mais um Viva Deus. Hoje o nosso assunto é Viva Deus através da alegria e do humor. A palavra de Deus diz em Salmo 100, versículo 2, servi ao Senhor com alegria. Essa deve ser uma marca do cristão. E hoje quem vai falar conosco, trazendo a mensagem, será um convidado que tem essa marca dentro de si, a alegria e o humor. Seja muito bem-vindo, Anderson. Fale conosco, venha edificar a nossa vida através da palavra que Deus colocou no seu coração. Alô, galera! Povo de Deus querido! Hoje vamos ter o melhor Viva Deus de todas as eras. Hoje é Anderson Cardoso falando sobre um tema que eu tenho certeza que vocês já viram muito em mim. Viva Deus com alegria e bom humor. Vamos nessa? Bem, eu quero agradecer a primeira oportunidade, de todo mundo aí, o pessoal que está se locomovendo, está fazendo um trabalho show de bola. Tem que dar uma palavrinha, agradecer ao Felipe pelo convite, pela Aline, o Vinícius, a coisa tá dando certo, pessoal. E olha, ative os sininhos, trabalhe esse vídeo, vamos divulgar, porque Viva Deus está bombando. É isso. Bem, vamos lá, gente. O que eu tenho para passar para vocês aí um pouco da minha vida também, Na verdade, a minha vida toda sempre foi de muito bom humor. Quem me conhece aí desde garoto, enfim, eu sempre fui muito influenciado pela minha família, que sempre foi muito engraçada, essa coisa toda, pelos filmes, Isso tudo sempre mexeu comigo e sempre me fez ser um cara muito engraçado e sempre tirar, enfim, coisas engraçadas de onde aparentemente não se existem, Mas se nós formos trazer para a luz da Bíblia, Jesus ali, naquela coisa toda, tem muita gente que acha que Jesus sempre foi muito mal-humorado. Tem muita gente que acha que Jesus sempre foi muito sério, muito sisudo, muito compenetrado o tempo inteiro. E eu vou te mostrar que não. Que Jesus, apesar de sim ser o Filho de Deus e ter uma missão aqui na Terra muito séria, mas ele tinha a sua humanidade, a sua divina humanidade. E isso fazia com que ele fosse uma pessoa igual a um de nós, Vou pegar aqui alguns versículos do Velho Testamento, você com certeza sabe, Se eu for pegar aqui Salmo 100, versículo 2, estaria, servir ao Senhor com alegria. O que é servir ao Senhor com alegria, Anderson? É se apresentar diante dele com cântico, que é a continuidade do louvor, da palavra, Mas vamos falar sobre Jesus aqui. Jesus, na verdade, sempre que você lembra de Jesus, você sempre vai pensar nele como, nos filmes, Ele sempre foi muito retratado como alguém com um semblante muito fechado. Quem olha Jesus, parece que Jesus o tempo inteiro está muito estressado pelos problemas, pelo peso da humanidade sobre os seus ombros. Quando, na verdade, meus queridos, eu sempre falo que Jesus, ele não veio para cá obrigado. Jesus, quando tinha que estar aqui, Na verdade, eu vou aqui romancear, mas quando o pai fala para Jesus e fala assim, filho, chegou a hora de você cumprir a missão, agora é a hora de você descer lá, encarnar em Maria e dar início a
todo o processo de salvação da humanidade. Você não pensa que Jesus ficou triste, não. Até porque Jesus, o Pai, sempre existiu sintonia. Eu tenho certeza que Jesus sorriu de alegria. Jesus já estava esperando isso acontecer há muito tempo, e quando chegou a notícia, ele falou assim: ô Pai, que bom, Pai, agora sim eu vou poder estar lá com eles, de pertinho. E a Bíblia diz então que Jesus veio, e Jesus, enfim, cumpriu a sua missão. Eu posso aqui retratar também um exemplo de que Jesus é a favor da felicidade, sim, nas bodas de Caná, né, o seu primeiro milagre, quando aquelas pessoas estavam reunidas numa festa e de repente o vinho, né, que o vinho para eles ali era como se fosse tudo, né, era a bebida da festa, ele se acaba. E as pessoas ficam desesperadas. A alegria que as pessoas estavam tendo, de repente, se tornou num grande pavor, numa grande tristeza. E Jesus fala assim: não, espera, eu estou aqui. Eu sou a favor da continuidade da felicidade. E ele transformou aquela água que estava lá em vinho. E o resto da história você sabe muito bem. Sabe o que isso quer dizer? Que Jesus não gosta de ver tristeza. Quando ele vê tristeza no semblante de alguém, isso entristece o coração dele. Jesus gosta de reverter situações. Reverter situações onde as pessoas estão afligidas, onde as pessoas estão abaladas. E Jesus é expert em entrar com providências, né? Eu falo também sobre Provérbios 15, 13, né? O coração alegre, ele aformoseia o rosto. O que isso quer dizer, Anderson? Você não precisa ser bonito para ter o rosto aformoseado. Você precisa ter o brilho do Espírito Santo. Eu falo isso porque dentro das igrejas, meus queridos, a gente vê isso muito por aí. Tem muita gente ranzinza. Ranzinza dentro das igrejas. Como assim, Anderson? Como é que um crente pode ser ranzinza? É muito fácil. Simplesmente você faz um teste com ele na hora de um louvor. Tá lá, hoje ele te chama para renovar, hoje ele te chama. Momentos de descontração dentro da igreja. E às vezes você vai pegar na mão daquele irmão, vamos dar um glória a Deus junto. O que ele faz? Larga a minha mão. Não quero, não toca. Tá arriscado ele ficar até de mal com você. E aí você fica querendo entender onde é que está o brilho do Espírito Santo. Por que a pessoa muitas vezes vem para a igreja e não vem para o culto? Existe uma diferença. Estar na igreja é uma coisa, cultuar a Deus é outra. E não cabe dentro da nossa vida cristã um sentimento que não seja de alegria. Porque Jesus nos fez muito, Jesus se entregou, Jesus te deu vida eterna, Jesus hoje, data de hoje, tem te guardado de algo terrível chamado pandemia, chamado Covid, que tem vitimado tantas famílias. A tua vida está aí, ó. Você está continuando trabalhando, você está indo para a igreja, os teus não foram atingidos. Olha quantos motivos você tem de sobra para ser bem-humorado e para ser feliz, né? Eu vou colocar aqui mais um exemplo, né? Eu falo de Rei Davi. O Rei Davi, quando ele estava ali trazendo a arca e ele estava dançando com roupas baixas, né? Ele estava dançando, feliz, radiante, e Mical, a esposa dele, estava lá no alto da janela, olhando lá de cima, observando toda a movimentação, as pessoas dançando, Davi feliz, e ela se sentia incomodada. Lá de cima ela só falava assim: ai, Davi, ô Davi, rei de Israel pagando mico, como a gente fala aqui na nossa dia. E a Bíblia diz que ela foi querer repreender Davi. Davi, não faz mais isso, fica feio, você é um rei. Oh. Sabe o que aconteceu com ela, meu querido? Ela tomou uma na lata, como a gente fala aqui. Davi falou assim: olha, você ainda não viu nada. Estou resumindo, você ainda não viu nada. Para o meu Senhor eu vou fazer muito mais. E a palavra de Deus diz que ela ficou estéril dali para frente, de tão amaldiçoada que ela ficou, porque ela não entendeu. Hoje as pessoas parece que não gostam de se alegrar com os que se alegram, né? Pessoas que quando tem algo para contar dentro das igrejas, uma bênção, o outro faz questão de sair. Faz questão de não ouvir, faz questão de fazer pouco, de dizer que foi sorte, nunca dizer que foi Deus que abriu, que foi merecimento, que foi momento de Deus. Hoje tem pessoas que estão dentro das igrejas e você não vê mais a alegria do Espírito Santo. E isso é um perigo, gente, porque a alegria
tem que estar dentro de nós o tempo inteiro. E o bom humor? Onde é que fica, Anderson? O bom humor ele fica no teu dia a dia, é onde você trabalha, é onde você abastece seu carro, é onde você fala com as pessoas. O tempo inteiro você talvez não fique evangelizando, mas ser bem-humorado atrai as pessoas ao teu redor. E Jesus hoje quer isso de você, que você transmita o que está aqui dentro, que é o que, Anderson? A salvação. Quem não tem o que dar, não oferece. Mas se você tem a obrigação de mostrar para as pessoas, né? Então eu trago para vocês aqui também mais um pouquinho, né? É sobre a questão também que a gente não pode pensar que o Anderson está falando que a gente tem que ser riso o tempo inteiro, brincalhão o tempo inteiro. Não, cada um tem um jeito. Dentro da igreja, por exemplo, você não pode ficar de kkk o tempo inteiro. O pastor está pregando. Existe uma coisa chamada ordem e decência, e Filipenses 4:5 diz algo muito interessante, que é: seja a nossa moderação conhecida de todos. Então você tem que ser moderado. Claro, só para vocês terem uma ideia, gente, essa coisa toda de sisudos, começou lá na Idade Média, lá na igreja da Idade Média, quando os padres e pastores eles impunham isso para os seus líderes. Olha, mantenham a aparência fechada. Tanto é que os santos da época, aquelas imagens, né, elas sempre estão com a cara muito chorosa, o tempo inteiro olhando para baixo, o tempo inteiro sério. Por que isso? Porque era para transmitir para as pessoas uma seriedade, era para não desacreditar as pessoas na igreja, quando na verdade a seriedade que a gente tem que ter é na nossa vida, né? Então essa coisa toda de ser sisudo, isso se estendeu até o século XX. Só para vocês terem uma ideia, era inadequado sorrir dentro das escolas, sorrir dentro dos ambientes de públicos. Você tinha que ser sério o tempo inteiro. Olha, você imagina um Anderson, doido, ficar assim dentro de uma igreja, amigo. Ou dentro de um ambiente. Não aguento, gente. Eu sou aquele cara que se eu tiver num frentista, meu amigo, eu tô brincando com ele. Ou tiver... Quem me conhece, de qualquer hora, se der para botar um vídeo, eu boto. Mas olha só, rapidinho. Eu vou abrir para vocês aqui um exemplo sobre como é tratado a intimidade, que hoje é um tabu. Hoje é um tabu, né? Ainda é um tabu dentro das igrejas, mas como o pastor Cláudio Duarte trouxe de uma forma leve, de uma forma muito bacana, a sexualidade e a intimidade entre casais dentro da igreja. Assista esse vídeo aí. Isso aí. Eu imagino o homem olhando, os bichos tudo, com as companheiras dele. E o homem pensando, vendo os bichos fazer amor. O homem, ele devia ter uma para mim, né? Aí Deus viu. Me pediram, eu vou fazer. Tem um amigo que fez uma poesia para isso aqui. Ela é fantástica. Ela diz assim: existem certas pessoas carentes de entendimento que acham que não foi Deus que criou o casamento. A princípio lhes parece que não foi conveniente unir dois seres avessos de fato bem diferentes. Mas nós que somos cristãos e temos boa memória, sabemos muito bem como surgiu essa história. Adão andava ocupado, trabalhando com capricho, se esforçando o dia inteiro pensando em nome de bicho. Era tigre, porco, tatu, macaco, alce, leão. Adão andava inspirado e foi mesmo abençoado com tanta imaginação. Mas é possível que o sujeito também tenha reparado que todo animal macho tinha uma fêmea do seu lado. E Deus, por demais atento, sondando-lhe o coração, decidiu que era preciso dar um fim à solidão. E disse-lhe: Adão, filho querido, não quero te ver tão só. Far-lhe-ei por companheira uma joia de primeira, da costela e não do pó. E pondo Deus em ação aquilo que pretendia, nocauteou o nosso Adão, dando início à cirurgia. E Deus cortou-lhe o osso, pondo carne no lugar, e assim fez a princesa, esperando ele acordar. Quando o varão despertou daquele sono pesado, o corte da cirurgia já tinha cicatrizado. E Deus trouxe a varoa e entregou a Adão, e ouviu um brado de glória e a seguinte exclamação: ela é carne da minha carne, ela é osso do meu osso. E Adão foi para a galera e fez aquele alvoroço. E a partir daquele dia, o homem bem mais ocupado deixou para trás muito bicho sem nome catalogado.
E até hoje rola um papo bem machista e corriqueiro de que o homem é mais importante o que foi feito primeiro. Algumas mulheres se irritam e afirmam de arma em punho que a vinda da obra-prima vem sempre após o rascunho. Mas há homens que falam, e há mesmo quem acredite, que Deus fez Adão primeiro para Eva não dar palpite. Mas isso é irrelevante para o sucesso da vida 2. Para ser feliz não importa quem veio antes ou... Porque Deus fez tudo perfeito e discorde quem quiser. Mas o melhor da mulher é o homem, e o melhor do homem é isso aí, glória a Deus. Um projeto para dar certo. Casamento é um projeto para dar certo, não fracassado. Se casamento fosse fracassado, você vê até quem não deveria casar está querendo. Então o negócio não é fracassado, é de sucesso. É ou não é? Só que nós temos grandes conflitos antes de entrar na sexualidade. Eu vou falar aqui uns minutinhos, só porque eu fiquei nervoso e queria acalmar vocês. Então, pessoal, vocês viram um vídeo de uma forma engraçada, leve, sem ofender, sem entrar em assuntos que venham a mexer com o imaginário de pessoas, porque isso está dentro da palavra de Deus, né? Enfim, mas que bom que Deus ainda usa pessoas com essa sensibilidade, como o pastor Cláudio, para nos abençoar, né? Eu falo também, uma outra coisa que tira muito a alegria, a paz das pessoas, é quando você passa a olhar para o que não é seu, né? Eu sempre falo, Deus tem uma terra prometida para você. E quando eu falo de terra prometida, não é basicamente você que vai ser milionário, vai ganhar na Mega Sena, nada disso. Mas Deus, muitas das vezes, tem algo grande para você e você está perdendo tempo olhando a vida dos outros. Às vezes, Deus está te falando assim, olha, o teu ministério é esse. E você quer aquilo que não é teu. Quer alcançar algo que Deus está falando, você não vai alcançar aquilo ali. Criar falsas expectativas na nossa vida também nos fazem nos tornar pessoas ranzinzas, pessoas frustradas. Quantos cristãos hoje estão frustrados porque passa-se ano, entra ano e nada acontece? E aí ele fala que é Deus, mas não é. Deus está falando assim, meu filho, se preocupa com os outros não. Quer ver um exemplo? Imagina duas crianças, o teu filho e a filha do vizinho, eles estão ali brigando, estão discutindo, coisa de criança. Estão ali, aí você vai pegar o chinelo assim, vou corrigir a Fernandinha. Vou corrigir a Fernandinha, que é minha filha. Aí eu vou lá e pego uma chinelada na Fernandinha. Você vai dar uma chinelada no filho dos outros? Você não vai. Você vai cuidar do teu. A mesma coisa é Deus. Deus não tem compromisso com o filho dos outros. Deus quer corrigir você. O compromisso de Deus está falando isso para você. Olha, é eu e você hoje. Esquece a vida dos outros. Você só vai ser feliz quando você olhar para mim e não olhar para lá e nem para cá. A marca do cristão, gente, é ser alegre. A marca do cristão é transbordar um vinho novo. E para isso, você tem que entender o seu propósito aqui na Terra. Para todos nós, Deus tem algo diferente e algo único. Você é único. Você não tem outro que pode fazer igual, vai fazer próximo. Ou seja, você tem motivo de sobra para dizer, ô Senhor, muito obrigado, eu sou uma pessoa feliz, olha, tá tudo desabando, mas eu não deixo a minha peteca cair. Hoje Deus está falando sobre isso, te exortando. Está dando exemplos de pessoas que tinham tudo para dar errado e conseguiram e venceram. Quantas pessoas dentro da nossa igreja, se nós fôssemos falar aqui, tem vidas difíceis, mas você não vê essas pessoas se lamentando em nenhum momento. Que isso sirva de lição para mim, que sirva de lição para vocês, ok? E para fechar, imagine o noivo voltando. É isso que está acontecendo. Jesus está voltando. E ele não quer ver uma noiva, uma igreja triste, abatida, desarrumada, ranzinza, mal vestida. Jesus quer encontrar você e eu com semblante de expectativa. Ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus. Jesus está querendo isso de você, essa alegria, essa alegria, meu querido, que ela permaneça no teu coração. Que ela não seja só um momento de conversa numa rede, mas que seja algo que de fato seja
permanente na tua vida. A alegria do cristão é a marca que ele tem que levar no momento que ele conhece a Jesus para frente. Ok? Recebe isso aí no teu coração e que possamos, a partir de agora, ser um pouquinho melhor, né? Ser brincalhão, que nem o Anderson, talvez você não consiga não, porque eu brinco muito. Mas se for um pouquinho, já tá bom demais. Gente, eu amo vocês. Deus abençoe. Que essa palavra te levante, te fala assim, Anderson, quer saber? Tá tudo dando errado, mas não tô nem aí. Eu vou bailar, eu vou glorificar a Deus, porque Ele merece o meu melhor. Beijo pra vocês e até a próxima aí. Olá família, graça e paz. A gente agora vai estar dando continuidade com uma reportagem onde um especialista vai tirar algumas dúvidas sobre mitos e verdades relacionados ao bom humor. O simples fato de eu estar sorrindo não necessariamente significa que eu estou bem-humorado. Às vezes isso pode ser uma defesa do meu corpo. Fique conosco e assista esse vídeo. A gente vai para os mitos e verdades, né? Vamos lá. Vamos lá? O humor influencia a performance intelectual? Perfeito. A gente Verdade? esquece mais, é verdade, isso é uma grande verdade. Legal. O humor ele é importante para você ter mais concentração, mais memória, mais criatividade, mais raciocínio. Se eu pedir para você, lembra de um professor que você gostava, por exemplo, você vai lembrar de um cara engraçado. Verdade. Então o humor ele funciona como uma facilitação da linguagem, né? Então, bem-humorados funcionam melhor intelectualmente. Quando o humor tá ruim, quando você está mal-humorado, você fica mais introspectivo, mais desatento para o ambiente. Idosos com doenças do humor, por exemplo, depressão, distimia, podem parecer até esquecidos, demenciados, pode até simular um Alzheimer em formas mais graves. Então o humor é extremamente importante, funciona como um catalisador, um facilitador das funções intelectuais. Então isso é uma grande verdade. Mas isso é uma coisa que a gente pode produzir na gente mesmo ou é uma característica pessoal de cada um, né? Uma característica pessoal. A gente ser bem ou mal-humorado, ou a gente consegue transformar uma pessoa mal-humorada em bem-humorada? As duas coisas são verdadeiras. Existe uma questão genética, tem pessoas que riem de absolutamente de tudo, tem gente estão que sempre ri. de bom humor. Isso vem desde a infância. A gente Sim. percebe que tem crianças mais sérias, mais mal-humoradas e outras que riem de tudo. Existe um traço de personalidade, de genética, de aprendizado. Agora, existe alguma coisa também que é ambiental. Então, a gente consegue transformar, sim, em algum grau. Tá. A gente consegue manipular o nosso humor. Percebendo que o humor não está bem, a gente já pode mover-se contra isso. Tá. Se cercando de pessoas mais alegres, ouvindo uma música mais agitada, provocando um sorriso, mesmo que inicialmente falso, para tentar mudar o padrão mental. Exercitar a mente para olhar o lado bom das coisas, para valorizar as coisas que a gente tem, para fazer projeções otimistas. Então, o humor depende de hormônio, depende de fase da vida, de ritmo de sono, e tudo isso a gente consegue mudar. Tá. Então, existe fatores não modificáveis, como a genética, e outros que são modificáveis. Tá bom. Vamos ver o próximo mito ou verdade? Bora. Bem-humorados ficam mais dispersos e menos atentos. Mentira. Mito, né? Contrário Então, do que você falou agora. O humor é o contrário. Quando a gente vê o humor, vê alguma coisa bem-humorada, a gente fica mais concentrado. A gente gosta daquilo. A gente quer reproduzir depois de novo. Verdade. Então funciona como um catalisador, melhora a concentração. Tem até uma máxima em marketing, publicidade, que ou você emociona ou você diverte. Tá. Então as propagandas usam muito isso. É. Colocar uma forma ou que você se emocione, para que aquilo gere um vínculo emotivo, ou que seja alguma coisa engraçada. A mensagem, ela vai mais fácil com um bom humor. E Então, fica isso melhor é um- assimilada e mais difícil de esquecer, né? Exatamente. Por isso que o humor tem que ser levado para nossa casa, para nossa relação com os nossos familiares. Tem que ser levado para a sala de aula e tem que ser levado para o ambiente de trabalho. Sem dúvida, o rendimento de todos vai ser amplificado. Muito melhor, né? Tá bom, vamos pro próximo, então? Mau humor excessivo e crônico não é sinal de doença. Besteira, mito, né? Na verdade, o mau humor ele pode sinalizar sim que a pessoa está doente. Seja fisicamente, por exemplo, hipotireoidismo, quadros de anemia, doenças crônicas, até, por exemplo, doenças neoplásicas, câncer, pode se associar ao mau humor. Tá. Então, agora também pode ser uma doença emocional. A depressão, ela se manifesta com um mau humor que não te deixa. Distúrbios hormonais, como TPM exagerada, menopausa, às vezes durante a gravidez e puerpério. Então, o mau humor, quando muito excessivo, porque Regiane, todo mundo tem dias que não está bem. Claro, Mas isso é normal, quando aquilo dura pouco tempo, quando aquilo tem um alvo, quer dizer, tem um propósito. Agora, quando aquilo dura mais que 2, 3 semanas, quando não tem um alvo direcionado, ou mesmo que haja um problema, quando a sua resposta é desproporcional a esse problema, você pode estar diante de uma depressão, de um quadro de distimia. Tem transtornos de ansiedade que levam a franca instabilidade.
variabilidade do humor. Então, quando passa do ponto, quando nem você se aguenta, nem você se justifica, é hora de procurar ajuda médica, sem dúvida. Só que muitas vezes a própria pessoa que está vivendo aquilo pode ser que não perceba, né? Mas as pessoas que estão em volta, de repente, se perceberem que alguém da família, algum amigo, está nessa situação de mau humor constante, é interessante, de repente, dar um toque para que essa pessoa procure ajuda. Sem dúvida, levar para o médico. Então, pessoas que não eram mal-humoradas, que ficaram mal-humoradas de uma hora para outra, opa, pode ser uma doença aguda. Mas mesmo pessoas que sempre foram mal-humoradas, existem formas crônicas de depressão, como a distimia, que a pessoa tem um mau humor crônico, está sempre reclamando, sempre muito crítica, né? Autocrítica, crítica com os outros. Então pode ser formas mais arrastadas e crônicas de depressão. Às vezes a pessoa fala assim, ah, não, ela é assim, é a personalidade. Às vezes não. Às vezes aquilo pode ser transformado e vai se reverter em saúde para ela e para os outros que a cercam, né? Tá certo. Porque o humor é contagiante e o mau humor também é contagiante. É verdade. E a gente não quer ficar perto de gente mal-humorada, as pessoas acabam se afastando, né? Exatamente. Em vez de ajudar. Aliás, essa é uma dica boa. As pessoas mal-humoradas tendem a procurar pessoas mal-humoradas para ficar perto. Porque ela reclama, o outro vai lá reclama também e, né, vira uma coisa só. Aí você vê aqueles grupos de pessoas mal-humoradas. Uma nuvenzinha preta em cima da cabeça deles. Assim. Se você estiver andando com gente mal-humorada, olha para si. Pode ser que você não esteja bem. Seja a hora de você mudar o seu perfil de escolhas de amizade, de companhias. É verdade. Vamos pro próximo? O sistema imunológico e a cicatrização são favorecidos pelo bom humor. Verdade. Então, o bom humor, ele controla vários hormônios, né? Você diminui o cortisol, por exemplo, que é o hormônio do estresse. Então, o bom humor crônico arrastado, ele facilita você a lidar com os problemas da vida. O cortisol muito alto, ele diminui a imunidade. Então, com o bom humor, a imunidade melhora. A cicatrização, que também depende do sistema imunológico, melhora quando as pessoas estão bem-humoradas. Outra coisa é que o bom humor, ele tem uma ação analgésica. Você já viu aquele trabalho dos doutores da alegria? Doutores da alegria, tão pessoas que levam humor para os hospitais. Olha que interessante. E aí você usa menos remédio analgésico. Você tem um controle de 10% a 30% da dor só rindo. É mesmo? Né? E a imunidade melhora, a cicatrização melhora, a recuperação. Olha como existe uma alça direta entre o cérebro e o corpo, né? Além disso, você diminui tensão muscular, melhora o sono, melhora a performance sexual, tudo tendo bom humor. Controla melhor o peso, o mau humor leva a ganho de peso. Então é importante que não se restrinja ao cérebro, isso vai para o corpo como um todo. Então é importante a pessoa que está passando por alguma situação agora, uma doença ou crônica ou algum tratamento um pouco mais pesado, que de repente está fazendo uso de muitos analgésicos, de muita medicação, se colocar em situações mais alegres, enfim, vá ao teatro, assista filmes divertidos, ouça mais música, esteja com pessoas mais alegres e divertidas, também pode ser importante para o tratamento dessa doença? Com certeza. Então, essa é uma recomendação altamente eficaz, como prevenção de doenças e como tratamento. Doenças agudas, graves, sem dúvida levar o bom humor para um paciente, para uma pessoa, e o paciente também buscar essas formas de humor, vai ajudar. Até doenças crônicas, Regiane. Diabetes, às vezes é difícil controlar, melhora o humor, melhora o controle glicêmico. Hipertensão, você melhora o humor, melhora o controle da pressão. Epilepsia, arritmias, insônia, que às vezes é um marcador do mau humor. Então, quando você muda o padrão emocional, você melhora o controle da saúde como um todo. Eu gosto daquelas risadas que chegam a dar dor aqui assim do lado, sabe? Começa a dar dor aqui atrás, assim. Bom, irmãos, espero que algumas dúvidas tenham sido tiradas através desse vídeo. Espero de coração que esse projeto possa estar abençoando a sua vida. E para fechá-lo, a gente vai estar colocando um vídeo onde fica comprovado que a alegria ela é contagiante. E como o Felipe disse no início, a alegria no Senhor, ela deve ser a marca de todo o cristão. Que as pessoas possam ver Cristo em nós, através da nossa alegria, através do nosso bom humor, mesmo em meio a momentos difíceis, como eu sei que muitos podem estar passando agora nesse momento. Assim como não é fácil para mim, não é fácil para todos que estão em volta desse trabalho, tá? Mas a gente tem a certeza de que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então, viva Deus! Com alegria e com muito bom humor. Que Deus nos abençoe e encerramos com esse vídeo. Ha ha ha!
Oi, gente, eu dei uma passadinha aqui pra vocês lembrarem de compartilhar muito isso com todo mundo. E deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para dar notificações para não perder nadinha. E viva Deus!